14º Jogo do Livro e 4º Seminário Internacional Latino-Americano. Literaturas, materialidades, literatura, acessos. Olá, eu sou o Matheus Oliveira. Eu sou a Viviane Aires. Oi, eu sou Carmozina Cibélia. Nós somos mestrandos em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará, membros do grupo de pesquisa Literatura, Estudo, Ensino e Releitura do Mundo, e vamos apresentar nosso relato de pesquisa intitulado Proposta Didática para o Letramento Literário na Escola, uma abordagem para o ensino fundamental. Apresentaremos aqui duas propostas de atividades destinadas a dois públicos distintos do ensino fundamental. Nosso intuito é apontar caminhos possíveis para o trabalho com o letramento literário na escola. Apoiados na sequência básica proposta por Rio do Cosson, traçamos possíveis metodologias que privilegiam a formação leitora a partir da experiência literária. A primeira proposta de trabalho que apresentamos é voltada para uma turma do segundo ano dos anos iniciais do ensino fundamental, mas essa proposta ela pode ser adaptada e realizada com as turmas de primeiro ao terceiro ano. A obra literária selecionada para essa proposta de trabalho foi Meu Crespo é de Rainha, de Bell Hooks, obra que foi enviada para as escolas da rede pública por meio do PNLD Literário do ano de 2018. Essa obra ela foi publicada pela editora Boitatá e trata da importância do empoderamento das crianças negras a partir da autoafirmação e amor pelo seu cabelo crespo. Na primeira etapa, que consiste na motivação, o espaço onde a leitura será realizada, ele pode ser decorado com um tapete colorido, bonecas de pano negras, com diferentes tipos de penteados, como forma de criar um ambiente aconchegante que possa envolver os alunos e também aproximá-los da temática da história que será lida. Na segunda etapa, denominada de introdução, é o momento da apresentação física da obra. É o momento de mostrar a capa, falar da autora e da ilustradora desse texto literário. Além disso, nessa segunda etapa, é a hora de levantar as hipóteses dos alunos sobre a capa e o título da obra, questionando sobre o assunto que será abordado nessa obra literária. No caso da obra trabalhada, Meu Crespo é de Rainha, tanto o título como a ilustração da capa são elementos que dão pistas para os alunos para que eles façam essa antecipação sobre o que tem dentro desse livro. Ao final da leitura da história, é o momento de confirmar ou refutar as hipóteses levantadas pela turma. Já na terceira etapa, é o momento da leitura do texto. Como as crianças do segundo ano elas encontram-se em processo de alfabetização, sugerimos que o professor ou a professora leia em voz alta a história para a turma. E em cada momento da leitura, apresentar as ilustrações presentes na obra. Na quarta e última etapa, após a leitura, realizaremos a interpretação do texto. E é nessa etapa em que as crianças, normalmente, elas ficam muito eufóricas para comentar sobre suas impressões, sobre a experiência literária. E nesse momento, o professor, a professora deve acolher a fala de todos. Assim, após questionar se gostaram da história, pode ser solicitado que as crianças desenhem ou pintem a cena que consideraram mais interessante na obra, para que em seguida, todos sentados em círculos no tapete, possam apresentar e comentar sobre os seus desenhos e o motivo da escolha de cada cena. Pelo conteúdo que a história traz, nesse momento, as crianças vão poder comentar sobre a sua relação com o cabelo e as suas vivências com o preconceito racial. Essa proposta poderá ser realizada em 2 horas aula, pois trata-se de um texto curto, em linguagem poética, e que poderá ser lido e trabalhado em um período de tempo relativamente curto. Embora a temática do empoderamento negro de meninas necessite ser trabalhado de forma contínua ao longo do ano letivo, nessas 2 aulas seria um momento oportuno para iniciar essas discussões.
Dessa forma, concluímos as 4 etapas da sequência básica do letramento literário proposta por Hildo Cosson. Dando continuidade, apresentamos agora uma proposta didática de abordagem do texto literário voltada para o ensino fundamental anos finais. Acreditamos que a sequência básica de abordagem do texto literário proposta por Cosson é eficaz para proporcionar uma sólida formação leitora no ensino fundamental anos finais. Isso porque essa proposta privilegia o contato com a obra literária e proporciona a experiência leitora tão importante nesse nível de ensino. Dessa forma, apoiamos-nos nas etapas da sequência básica de Cosson, que são motivação, introdução, leitura e interpretação. E apresentaremos a seguir essa proposta voltada para uma turma do 6º ano do ensino fundamental, anos finais. O texto literário escolhido para a nossa proposta trata-se da crônica O Mágico, de Luiz Fernando Veríssimo. A primeira etapa da sequência básica é a motivação. Segundo Cosson, a leitura demanda uma preparação, uma antecipação. Sendo assim, essa é uma primordial etapa de despertar os leitores para a leitura, motivá-los. Dessa forma, formulamos algumas perguntas relacionadas ao texto que estimulam a imaginação e a curiosidade dos alunos, além de contextualizarem a obra. As perguntas elaboradas para esse primeiro momento contemplam o personagem principal, que é o mágico. Assim, apresentamos para os alunos os seguintes questionamentos. O que é ser um mágico? Vocês gostam de mágicos? Acham que é uma profissão divertida? Alguém aqui teria uma interessante experiência para contar sobre os shows dos mágicos que já assistiram? Para despertar a imaginação dos alunos sobre o nosso personagem principal, se for possível, no momento das perguntas, sugerimos a projeção ou impressão de uma imagem ilustrativa de um mágico. De acordo com Cosson, a introdução é a etapa de apresentação do autor e da obra que será lida. Segundo o referido autor, no momento da introdução, é suficiente que se forneçam informações básicas sobre o autor e, se possível, ligadas àquele texto. Dessa forma, consideramos em nossa proposta didática a introdução como um momento de apresentação do texto e do autor. Após o momento da introdução, chegamos na terceira etapa da nossa proposta, que é o momento da leitura do texto. Cosson salienta que essa etapa é o momento de encontro do leitor com o texto literário. Portanto, o professor deve priorizar por um ambiente silencioso que contribua para que os leitores usufruam do texto. Finalizado o momento da leitura, na aula seguinte chegamos à última etapa da nossa proposta, que é a interpretação. Cosson aponta para a necessidade de se compartilhar a interpretação para ampliar os sentidos construídos individualmente pelo leitor. Pensando nesse importante compartilhamento, que leva o leitor ao ponto mais alto de sua experiência, acreditamos que uma aula deve ser reservada para esse momento de trocas e de externalização de ideias acerca do texto. É importante que essa etapa seja um momento de interação, em que possamos ouvir as impressões dos leitores acerca da história. Lançamos, então, alguns questionamentos para iniciarmos um debate sobre o texto. As experiências vividas pelo mágico retratadas no texto foram tristes ou felizes? Qual o maior desejo do mágico? Como você entende a reflexão final do texto, que é essa? Mais uma história de amor arruinada pela vaidade. O desfecho da história traz algumas reflexões acerca das ações do personagem e de suas consequências. A frase final, apresentada na crônica de Luiz Fernando Veríssimo e citada na última questão sugerida, que é mais uma história de amor arruinada pela vaidade,
contribuirá para que os leitores ampliem suas interpretações, façam referências da história com o cotidiano, extrapolando a narrativa em si para ler o mundo e suas diversas realidades. Assim, acreditamos que esses leitores, conforme ressalta Cosson, usarão a força que a literatura proporciona para melhor ler o mundo e a si mesmos. Como se pôde perceber, ambas as propostas foram pensadas e elaboradas considerando as etapas da sequência básica de Cosson: motivação, introdução, leitura e interpretação. Essas propostas poderão subsidiar o trabalho das professoras e professores de português para o tratamento do texto literário nas aulas de leitura de uma turma do 2º ano e do 6º ano do ensino fundamental. Percebemos que a sequência básica do letramento literário privilegia o contato com a obra literária e proporciona a experiência leitora, tão importante no ensino fundamental. Assim, mostra-se eficaz para proporcionar uma sólida formação leitora nessa etapa de ensino. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que nos ouviu e muito obrigado também pelo espaço no 14º Jogo do Livro.